Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Exato. E olha, imagina só você descobrir que, tipo, com uma única canetada, todo o seu histórico biológico, sua árvore genealógica inteira e, caramba, até o seu número de CPF podem ser legalmente apagados. Como se a pessoa tivesse nascido ontem, né? Sim, exatamente, como se tivesse nascido ontem. E é por isso que hoje a nossa imersão, o nosso foco total é no caderno 14. Caderno 14, Registro Civil das Pessoas Naturais. O famoso RCPN. E o tema de hoje é Averbações em Geral, parte 2. Bom, a missão dessa nossa análise de hoje é ir muito além de sabe só decorar prazos ou artigos de lei soltos. Aham. Até porque isso não aprova ninguém, né? Com certeza não. A ideia aqui é mapear, assim, com uma precisão cirúrgica mesmo, os mecanismos que operam nesse universo todo de averbações, anotações e cancelamentos de registro. E entender o porquê de cada regra, né? Exato, porque isso tudo está muito bem estruturado no fichamento estratégico que foi desenhado pelo professor Lessa. A gente vai passar pela adoção, por essas transformações de nome e gênero, tipo a readequação, até chegar na parte de interdição. E o foco, claro, é blindar quem está se preparando contra aquelas pegadinhas clássicas. Aquelas que a FGV adora colocar na prova. Ah, a FGV ama uma casca de banana. Mas, bom, vamos desembalar isso usando uma imagem bem visual para quem está ouvindo a gente. Gosto de analogias. Manda vir. Vamos pensar no registro de nascimento original de alguém. O livro A. O famoso livro A, a porta de entrada. Isso. Vamos imaginar esse livro A como a planta baixa de uma casa. Tá, a planta baixa. Quando a pessoa nasce, o Estado desenha ali a estrutura primária dela, né? Quem são os pais, os avós, de onde ela veio. Aí eu te pergunto, na adoção clássica, o que a gente faz com essa planta baixa? Boa pergunta. A engenharia registral faz um puxadinho nessa casa ou bota a casa inteira abaixo? Olha, essa analogia é perfeita para a gente começar. Porque na regra clássica, tipo a adoção plena de crianças e adolescentes, que é regida a Telueca. O Estatuto da Criança e do Adolescente? Isso. Nessa regra, essa planta baixa original é literalmente demolida. Demolida. Passa um trator. Passa um trator. Ocorre o cancelamento integral do registro de nascimento original. Caramba. A partir da sentença judicial de adoção, o cartório encerra aquela matrícula antiga de forma definitiva e aí lavra um assento de nascimento totalmente novo. No mesmo livro A. No mesmo livro A. E assim, o mecanismo mais vital, mais importante aqui é o sigilo absoluto. Mas peraí, por que esse grau de radicalidade? Como assim? Por que apagar tudo e recomeçar totalmente do zero? Não dava só para fazer uma anotaçãozinha? É que a filosofia do legislador Noeca é justamente criar uma barreira de proteção definitiva, sabe? Para blindar a criança. Exato, blindar a criança de qualquer estigma, permitir que ela construa os vínculos afetivos psicológicos na nova família sem a sombra de um passado que, infelizmente, na maioria das vezes, foi marcado por violência, abandono. Entendi, faz sentido. É uma ficção jurídica muito poderosa. Para o Estado, aquela criança nasceu daquela nova família. E o nível de separação é tão grande que se gera um novo número de CPF para essa criança. Novo CPF? Sério? Sério. Cortando qualquer rastro documental ou financeiro anterior. Nossa, isso é forte. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a prova não vai cobrar só o básico, né? Com certeza não. A FGV que é a exceção. Então, e se não for uma adoção clássica de uma criança que estava num abrigo? Ah, as variações. Tipo, e se for um padrasto adotando o enteado? A famosa adoção unilateral, onde a mãe biológica, por exemplo, continua na jogada. A mãe biológica mantém o vínculo. Ou então, uma adoção de um adulto. Sei lá, um cara de 40 anos de idade que já tem toda uma vida estruturada. Como fica a planta baixa? É exatamente nesse ponto de transição que mora o perigo para quem vai enfrentar a prova de alto nível. O professor Lessa avisa muito sobre isso, né? Avisa exaustivamente. Ele destaca no material que, nessas hipóteses, a técnica registral muda de forma drástica. Não cancela mais. Não cancela. Na adoção unilateral e na adoção de maior, que são reguladas pelo Código Nacional de Normas do CNJ, a técnica é a averbação.
Ah, então voltando para nossa analogia. A casa não é demolida, a planta baixa continua existindo, intacta. A gente só faz, digamos, uma reforma no documento. Uma reforma. Não se cancela o registro original de jeito nenhum, então. De forma alguma. Esse é o pulo do gato. Então, num caso de adoção unilateral, o cartório faz uma verbação para trocar só o lado do genitor que foi destituído. Isso. Ou do genitor que faleceu, preservando o outro genitor intacto no registro. Tá, mas aí vem uma dúvida. Se eu só fiz uma verbação, a casa tá lá. Quem bateu o olho na certidão normal dessa pessoa vai ver o histórico dessa reforma toda. Vai saber que foi adotada. Ah, esse é um detalhe crucial de cartório. A averbação é feita, o mandado do juiz é anotado lá, no livro original, com todos os detalhes do processo. Certo. Mas, para o público externo, para quem está ali no balcão, há um véu de proteção. O sigilo entra em ação de novo. Exatamente. Essas informações detalhadas não vão constar nas certidões de breve relato. Que são aquelas certidões comuns, né? Que a gente usa no dia a dia. Isso mesmo. O sigilo da origem é preservado para a sociedade. E olha, alerta máximo para quem nos ouve agora. Atenção, pessoal! A banca da FGV adora afirmar nas alternativas que a adoção unilateral gera o cancelamento do registro nativo. É falso, então. É falsíssimo. Adoção unilateral é sinônimo de averbação. Anotem isso. Bom, entendi a parte estrutural, a diferença técnica, mas e se a questão do CPF do adulto adotado? O CPF é a chave de ouro. Pois é, porque, pensa bem, se a adoção plena muda o CPF da criança, mudar o CPF de um adulto de 40 anos seria o crime perfeito, não é? Com certeza. Imagina a confusão. O cara acumula milhões em dívidas no banco, sofre um monte de processo penal, aí do nada ele é adotado por um amigo mais velho, ganha um CPF zeradinho e deixa os credores, a Receita Federal e a polícia falando sozinhos. Ileso, né? Sem rastro nenhum. O Estado não pode ser cúmplice de uma manobra dessas. E não é, você tocou no nervo central do Instituto agora. O que é fascinante aqui é exatamente essa trava sistêmica. Trava de proteção ao crédito. Proteção ao crédito e à segurança jurídica. Diferente de uma criança de colo, o adulto tem uma vida civil ativa, tem uma vida patrimonial. Ele assinou contrato, comprou apartamento, contraiu dívida. Exato. O sistema não permite apagar esse rastro de jeito nenhum. Por isso, na adoção de maior de idade, o CPF original é mantido rigorosamente inalterado. Inalterado. Tá aí. O Estado reconhece a nova configuração familiar, claro. Ele averba o ato lá no livro A de nascimento e, se a pessoa for casada, no livro B de casamento também. Mas a identificação fiscal do indivíduo, o CPF, permanece a mesmíssima para evitar fraudes contra terceiros. Faz todo sentido. A lógica é cristalina. O registro civil protege o indivíduo, mas não pode servir de escudo para fraudar a sociedade, né? Perfeito. É o equilíbrio perfeito. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda nessa linha de identidade. Vamos lá. Se o Estado permite toda essa alteração registral para refletir a nova família na adoção, como ele lida quando o próprio indivíduo, de forma autônoma, decide alterar a própria identidade? Ah, identidade autopercebida. Isso. A mudança do próprio nome e do gênero. Ah, essa transição nos leva a um dos maiores monumentos da desjudicialização do direito notarial e registral moderno. Desjudicialização. Palavra bonita. É a tendência, né? O cartório absorveu do judiciário um monte de demandas que antes, representavam anos e anos de sofrimento nos tribunais. Tempo, dinheiro, desgaste emocional. Tudo isso. E o princípio basilar que rege esse novo momento é a autonomia da vontade do cidadão. Pois é. E aí a gente tem a Lei 14.382, de 2022, o famoso SERP. O SERP revolucionou o sistema. Revolucionou tudo com a alteração imotivada de prenome. Após os 18 anos, vale ressaltar. Isso, após a maioridade. Porque antigamente a pessoa tinha que provar perante um juiz que o nome causava vexame, humilhação. Tinha que levar testemunha de que sofria bullying por causa do nome. Era um processo terrível. Horrível, né? Hoje a pessoa simplesmente vai ao balcão do cartório e diz, olha, não me identifico com meu nome, quero mudar. É exatamente assim. Atingiu a maioridade civil, o requerimento é pessoal, direto no cartório
e totalmente imotivado. Não precisa dar explicação para o atendente. Nenhuma explicação. O Estado não pergunta o porquê. Mas, como no direito não existem direitos absolutos, né? Sempre tem o mas. Sempre existem limites mecânicos muito bem definidos aí. Essa via rápida, extrajudicial, só pode ser utilizada uma única vez. Uma vez só na vida. Uma vez. Se houver arrependimento depois, tipo, mudei de ideia, não gostei do nome novo, Aí o oficial do cartório já não pode fazer mais nada. e nada. O desfazimento do ato vai exigir obrigatoriamente uma ação judicial. Aí volta para o juiz. Volta para o juiz para que o magistrado investigue os motivos desse vai e vem de nomes. Entendi. Mas e a publicidade disso? Se eu mudo meu nome no balcão de forma imotivada, isso vira um segredo de Estado? Como assim? Tipo, a minha nova certidão vai esconder quem eu fui? De jeito nenhum. E conectar isso com o nosso raciocínio de antes sobre proteção ao crédito é vital. Mesma lógica de CPF. Mesma lógica. A alteração imotivada de prenome não goza de sigilo. A certidão de breve relato que você vai apresentar lá na imobiliária, no banco, ela vai exibir de forma muito clara o nome anterior e o nome novo. Mostra os dois? Os dois, acompanhados dos números de identidade, CPF, tudo certinho. O mecanismo funciona assim justamente para garantir a transparência das relações civis. Exato. Você tem direito de mudar de nome, mas não de se esconder dos credores. Tá, mas e se a motivação for diferente? Outro tipo de alteração. E se a mudança de prenome não for só uma escolha estética ou imotivada? Se for uma profunda questão de adequação à identidade de gênero? O cenário transgênero. Como o sistema trata isso, baseado na ADI 4275 do STF? Aí o jogo vira. Se conectarmos isso com a visão geral dos direitos humanos que o professor Lessa aborda no caderno, o cenário normativo inverte os polos completamente. Inverte como? Com base nas diretrizes do CNJ, a pessoa transgênero maior de idade tem o direito de readequar o seu prenome e o seu gênero diretamente no RCPN. No balcão também. No balcão. E o mais impactante para muita gente que não conhece o tema a fundo, sem a mínima necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Não precisa operar? Não, e também sem qualquer exigência de laudos psiquiátricos, psicológicos ou médicos. O Estado simplesmente acolhe e reconhece a autodeterminação da pessoa, então? Acolhe integralmente. E nesse cenário, a regra da publicidade também se inverte. Tipo, a certidão vai mostrar o nome biológico antigo para quem pedir lá no balcão? Absolutamente não. Aqui, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe um véu de sigilo absoluto. Sigilo absoluto. Diferente da alteração emotivada. Muito diferente. Palavras como transgênero, readequação de gênero ou nome social, essas expressões são terminantemente vedadas de figurar no documento. Não pode constar de jeito nenhum. Jeito nenhum. A certidão de breve relato vai ser emitida de forma impecável, constando unicamente o novo nome e o novo gênero. Dando à pessoa o direito de existir socialmente sem aquele estigma documental, né? Perfeito. Essa é a essência do provimento. Mas vem cá, como o Estado resolve aquele velho conflito com a segurança jurídica? Qual conflito? Se essa pessoa, antes de transicionar, tiver execuções fiscais, protestos rolando, ou se responder a ações criminais, o cartório barra a mudança de gênero para evitar fuga de responsabilidade? Excelente pergunta e muita gente erra isso. O oficial de registro civil não bloqueia o direito à identidade. Não barra, então. Não. Ter certidões positivas no distribuidor não impede a averbação da alteração. Mas e aí? Como é que fica a polícia, a Receita? O mecanismo desenhado pelo CNJ é mais inteligente. O oficial realiza a adequação no assento. Ele atende o direito existencial no balcão. Mas, imediatamente após o ato... Ele comunica a galera. Exato. Ele tem o dever de ofício de comunicar todos os juízos criminais, à Justiça Eleitoral e às Secretarias de Segurança Pública sobre a alteração. Entendi. Ele garante a dignidade da pessoa na frente dela, mas amarra as pontas no sistema por trás. O Estado se encarrega de interligar os bancos de dados nos bastidores. A pessoa não perde a proteção documental. Genial. Bom,
Vamos testar esse conceito com um cenário prático bem capcioso. Adoro cenários práticos. Bem nos moldes daquelas situações que o mentor do projeto, o professor Lessa, costuma dissecar para a galera. Manda. Imagina o Yurik. Tá, Yurik. O Yurik é um homem trans. Ele já adequou o nome e o gênero dele administrativamente no cartório há alguns anos. Tudo certo, sucesso total. Ok, averbação feita. Aí, hoje, ele decide se casar no civil. Certo, vai dar entrada na habilitação de casamento. Isso. A noiva dele, querendo que o processo corra super rápido, sem sobressalto nenhum, fala assim: Yurik, vai lá no cartório e já pede uma certidão de inteiro teor do seu próprio registro de nascimento. Assim, a gente tem a máxima riqueza de detalhes para o juiz de paz. Já vi onde se vai parar. Aí o Yurik vai. Ora, se o registro é da vida dele, da história biológica dele, ele pode simplesmente chegar no balcão e pedir a cópia na íntegra direto para o oficial, não pode? Negativo. Não? Mas o Estado não é babado, o cidadão é o documento dele? Errado. E essa é, sem sombra de dúvida, uma das maiores cascas de banana que podem aparecer numa prova pesada. Por quê? Porque, pelo provimento 149 de 2023 do CNJ, o sigilo em torno da readequação de gênero é tão qualificado, mas tão incrustado no sistema, que a emissão da certidão de inteiro teor exige autorização de um juiz de direito. Autorização do juiz? Mesmo para o dono do registro. Mesmo quando quem pede é o mesmíssimo titular da certidão? O Yurik não consegue tirar sem passar pelo juiz. Peraí, o Estado trava o acesso da pessoa à sua própria história? Trava. Por que criar essa burocracia absurda para o próprio dono da informação? O mecanismo existe, porque na vida prática do dia a dia, a pessoa muitas vezes não calcula o risco da exposição. O Yurik pode achar que entregar uma certidão de inteiro teor lá no balcão de casamentos ou no RH de uma empresa para pegar uma vaga de emprego é só um excesso de zelo benéfico, sabe? Pegar mais documentos para facilitar. Isso. Mas, ao fazer isso de forma leviana, ele estaria expondo publicamente toda a sua transição biológica. O RH ia ler toda a história dele lá, um nome antigo. Exato, abrindo margem para constrangimentos, transfobia, preconceito estrutural, sem nenhuma necessidade legal para isso. Nossa, faz muito sentido. O juiz funciona como um filtro. O filtro de proteção pesadíssimo é para garantir que aquele sigilo só seja quebrado e entregue nas mãos de terceiros quando houver uma justificativa real e proporcional. Então, para o casamento do Yurik, qual é a solução? Uma certidão de breve relato atualizada é o suficiente para casar. Não precisa expor a adequação de gênero. Sensacional a profundidade dessa proteção. Vimos até agora como o cartório consolida a autonomia plena e reflete essas escolhas da pessoa de forma super forte. Sim, autonomia pura. Mas e quando o indivíduo perde essa capacidade? Aí entramos em outro terreno. O que acontece quando, sei lá, uma doença grave ou uma condição incapacitante retira a autonomia para gerir a própria vida e o Estado precisa intervir? Onde é que a engenharia registral anota essa perda de controle do cidadão? É aí que entra o famoso e temido livro E. Livro E. Isso. Entramos no terreno pantanoso da interdição, que, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, a gente compreende primariamente como curatela. Curatela? O EPD mudou muito isso, não mudou? Promoveu uma mudança de paradigma gigantesca no direito civil. Como era antes. Antes do EPD, a pessoa interditada era tratada quase como morta para a vida civil. Era uma incapacidade absoluta, cega. Perdi o controle de tudo. De tudo. Mas hoje, a deficiência não afeta a plena capacidade civil existencial. A curatela passou a ser uma medida cirúrgica. Cirúrgica como? Ela é extraordinária e restrita unicamente aos atos de cunho patrimonial e negocial. Ou seja, a pessoa curatelada que está lá com as contas bancárias e os imóveis sob a gestão de um curador, ela mantém autonomia para os atos da vida íntima. De forma absoluta. Tipo, ela pode casar, pode votar, pode reconhecer um filho no cartório. Pode casar, pode votar, pode reconhecer filho. A curatela não amputa a sexualidade, o direito matrimonial ou o desejo reprodutivo da pessoa. Caramba, que evolução! É uma visão de direitos humanos, mas ao mesmo tempo, o mercado financeiro precisa saber
que aquela pessoa não pode assinar um cheque em branco, né? Sim, não pode vender a própria casa num surto. Exato. Por isso, a sentença de curatela ditada pelo juiz é registrada no livro E, Livro E do primeiro ofício. do primeiro ofício da residência da pessoa. O livro E, eu costumo dizer, ele funciona como uma UTI jurídica. UTI jurídica. Adorei o termo. É onde ficam os registros que demandam proteção e vigilância especial. E para que essa informação vital não fique escondida só lá no livro E, O que o oficial faz? ele manda fazer uma anotação remissiva no livro A de nascimento. Um aviso. Um grande aviso, tipo um post-it amarelo. Atenção, vá ver o que está escrito no livro E. Entendi. Fica interligado. Mas a gente sabe que a medicina avança, né? Os tratamentos psiquiátricos evoluem e a vida é muito dinâmica. Com certeza. Se esse indivíduo faz um tratamento e recupera plenamente a capacidade mental e o juiz decreta o levantamento da interdição, O fim da curatela? isso. Nós vamos até o livro E e passamos um corretivo na página ou rasgamos ela para limpar a ficha dele para sempre. Imagina, a regra de ouro, a regra indelével dos registros públicos é a conservação perpétua do histórico. Nunca apaga. Nós nunca rasgamos, nunca passamos branquinho. Se ocorre o levantamento da interdição, a técnica é realizar uma averbação na margem daquele registro original lá no livro E, Contando a história. narrando historicamente. Olha, por ordem do juiz tal, a partir desta data a curatela foi encerrada. Fica tudo documentado. O histórico fica preservado na linha do tempo, isso é segurança jurídica, e a pessoa volta a ter ali a comprovação em mãos da sua capacidade integral. Perfeito. E olha, já que a gente falou do livro A e de mecanismos de proteção, como é que a gente diferencia a guarda da tutela lá no balcão do cartório? Porque para o leigo parece tudo a mesma coisa, cuidar de criança. É, parece. Mas o destino nos livros do cartório é bem diferente. É. A distinção mora na profundidade da interferência do Estado na família. Explica melhor. A guarda, que é regulada lá no ECA, é uma medida provisória. Ela apenas regulariza quem está com a posse de fato da criança naquele momento. Certo. Mas não tire os pais biológicos da jogada. De jeito nenhum. A guarda não retira, não destitui o poder familiar dos pais. Então é algo mais leve. Exatamente. Pela menor gravidade, a guarda vai gerar apenas uma anotação ou averbação, dependendo do caso, lá no livro A de nascimento, Fica na planta baixa. na planta baixa. Já a tutela é uma medida extrema, é pesada. Quando que acontece? Ela só ocorre quando há a falta dos pais, seja por falecimento de ambos ou por perda judicial do poder familiar. Os pais saem de cena. Totalmente. Como o tutor passa a substituir integralmente a autoridade dos pais na vida do menor, o sistema exige um registro autônomo, denso. Ah, então vai para a UTI jurídica. Vai para o livro E. Esse registro nasce no livro E, gerando reflexos lá no livro A depois. Interessantíssimo. Então, gente, o que tudo isso significa na prática para você que está escutando? Significa que a lógica registral visa sempre espelhar a realidade fática de forma muito, muito segura. E para amarrar todas essas pontas soltas, vamos puxar alguns fios daquele fichamento estratégico que o professor Lessa faz a gente decorar, que conectam essas coisas? Vamos pro bate-volta. Bate e volta rápido de temas. Falamos muito de adoção, que é um processo judicial complexo. Mas e o reconhecimento de paternidade socioafetiva? Aquela baseada puramente no afeto é na convivência. Isso. Hoje em dia, ela pode ser feita direto no cartório de forma extrajudicial, né? O oficial apenas carimba a certidão e pronto, você é pai. Não é uma bagunça assim, não é tão simples. Para que a via administrativa funcione, o CNJ exige balizas bem firmes que imitam a biologia para proteger o menor. Quais são os requisitos no balcão? Primeiro, a pessoa a ser reconhecida precisa ter mais de 12 anos de idade. 12 anos. E precisa consentir pessoalmente. Segundo, e isso despenca em prova, exige-se uma diferença mínima de 16 anos de idade entre o pai ou mãe socioafetiva e o filho. 16 anos de diferença? É uma exigência lógica para imitar a viabilidade biológica de ser pai ou mãe.
é para garantir que a relação seja verdadeiramente parental, de autoridade e cuidado, e não só uma amizade entre dois irmãos mais velhos, sabe? Entendi. E o Ministério Público analisa isso, correto? O MP sempre dá o parecer. Tá, e se o promotor de justiça der um parecer negativo para essa paternidade socioafetiva lá no cartório, o que o oficial faz? Ele manda o caso para o juiz corregedor decidir, faz a famosa suscitação de dúvida. Essa é uma excelente armadilha teórica, a banca ama essa. Qual é a pegadinha? Se o Ministério Público emitir parecer desfavorável, o oficial de registro não suscita dúvida alguma ao juiz. Não. Não, ele simplesmente arquiva o procedimento ali mesmo no cartório e acabou. Arquiva e manda a pessoa para casa. Por quê? Porque a via extrajudicial baseia-se na harmonia absoluta. É a jurisdição voluntária sem lide. Se há discordância do estado fiscal, que é o MP, a via administrativa perde a sua razão de ser. Acabou a harmonia. Acabou. E aí as partes que busquem o reconhecimento através de uma ação lá na vara de família, perante o juiz. Genial entender o porquê das coisas. Isso salva na hora do branco na prova. Salva muito. E conectando com aquela perda de autoridade sobre os filhos que a gente citou lá na tutela... A destituição do poder familiar? Exato. Se um pai sofre uma ação judicial horrorosa e perde definitivamente o poder familiar sobre a criança... Isso averbado lá no livro A, como vimos. Verbado no livro A. A pergunta que não quer calar. Ele está livre de obrigações materiais? Ele pode bater no peito e parar de pagar a pensão alimentícia daquela criança? De maneira alguma. E aqui a compreensão estrutural do sistema civil faz toda a diferença. Por quê? Ele perdeu o poder. Ele perdeu o De poder... repente, a destituição extirpa a autoridade de comando. Ele perde o direito de representar a criança, de exigir obediência, de decidir onde ela vai estudar. Mas e o dinheiro? Mas o vínculo de parentesco consanguíneo, a biologia subjacente ao registro, isso não se apaga por essa decisão de destituição. Ah, entendi. Consequentemente, o dever material de sustento, a pensão alimentícia, continua existindo e sendo exigível. O cara continua pagando. Continua. Esse dever biológico de pagar pensão só vai ser cortado de vez se e somente se... Se aconteceu o quê? Se aquela criança for submetida a uma adoção plena por outra família lá no futuro. Porque aí sim, como a gente falou no início, a planta baixa inteira será demolida e substituída. Que teia de conexões incrível. Tudo se encaixa, né? Como uma engrenagem. E no campo das facilidades desjudicializadas. Digamos que uma pessoa se divorcie e queira retirar o sobrenome do ex-marido ou da ex-esposa. A burocracia ainda é pesada, precisa de processo? Não mais. Sobre o sobrenome, a legislação finalmente abraçou a praticidade. Resolvido no cartório? Hoje, a exclusão do sobrenome do cônjuge, seja durante o casamento mesmo, por qualquer motivo, ou após o divórcio, é resolvida pela via administrativa de forma muito rápida. E sobre um tema mais espinhoso, a perda da nacionalidade brasileira de um cidadão. Onde é que essa punição vai parar no sistema? Bom, quando o Ministério da Justiça decreta a perda da nacionalidade brasileira de alguém, essa informação é vital para o Estado. Precisa estar no radar de todos. Exato. Portanto, ela é averbada lá na margem do assento de nascimento da pessoa, no livro A. Tudo vai pro livro A, impressionante. Tudo na vida civil de um cidadão, desde o nascimento, passando pelo casamento, até as maiores sanções do Estado, tudo deságua no seu registro original. Sensacional. E para fechar essa nossa engenharia registral pesada de hoje, imagina que o juiz manda um mandado de averbação de divórcio super complexo para o cartório. Cheio de laudas, partilha de bens, nomes. Mas o escrevente do cartório, na hora de digitar aquilo no sistema, escreve o nome de solteira da mulher completamente errado. Pula uma letra, troca Silva por Souza. Erro humano. Um erro material escancarado, visível a olho nu comparando os papéis. A pessoa precisa voltar para o advogado, pagar honorários, peticionar de novo para o juiz, pedir uma nova ordem judicial só para consertar essa falha de digitação que o próprio cartório cometeu? De jeito nenhum.
Com a Lei 13.484 de 2017, a gente chegou no ápice da eficiência para sanar equívocos cartorários. Como funciona? Erros materiais evidentes cometidos no próprio cartório. Tipo esse erro de transcrição. Tipo isso, erros de transcrição de mandados, erros de grafia claros. Eles podem e devem ser retificados diretamente pelo oficial do RCPN. Sem juiz. Sem juiz. A lógica é a celeridade do sistema. O oficial pega o documento original que o juiz mandou, constata que a equipe dele lá no cartório errou a digitação e faz a retificação administrativa imediatamente. E a pessoa paga por isso? Sem custos para o cidadão, obviamente, já que o erro foi da serventia, e sem precisar incomodar o Ministério Público ou o juiz de direito com bobagem. Perfeito, muito ágil, pessoal. É muito conteúdo estratégico num episódio só. Vamos recapitular super rápido a base de tudo que a gente destrinchou aqui, focando nas palavras-chave para a prova. Bora, revisão turbo. Adoção plena exige o cancelamento do registro nativo e gera um novo CPF com sigilo absoluto. Adoção unilateral e adoção de maior de idade. Operam por averbação, preservando a matrícula anterior e mantendo o mesmo CPF. A alteração de nome e gênero de transgêneros, feita diretamente no balcão do cartório, com sigilo absoluto nos documentos e sem nenhuma necessidade de cirurgias ou laudos. E por fim, o livro E, a nossa UTI jurídica, que é a casa autônoma do registro de sentenças de curatelas e tutelas. É isso. E se a gente afastar um pouco a lente agora e olhar para toda essa teoria que o professor Lessa traz, Olhar o macro. a gente percebe algo muito maior, né? O registrador civil de hoje não é mais aquele burocrata empilhador de livros empoeirados, carimbador de papéis. Longe disso. Ele se consolidou como um garantidor de direitos e um verdadeiro pacificador social. É ele quem, lá no balcão silencioso de uma serventia de interior, dá concretude e materialidade à dignidade de uma pessoa que busca o reconhecimento do seu gênero perante o Estado. É ele quem assegura a paz patrimonial de uma criança que encontrou um recomeço através da adoção. A atividade notarial e registral, no fim das contas, é o exato ponto de intersecção, né? Onde a liberdade civil mais íntima do cidadão cruza com a inabalável segurança jurídica fornecida pelo Estado. Uma definição perfeita. Vimos como o cartório documenta desde a mais complexa adoção até a autonomia de gênero, atuando como o grande guardião da nossa identidade atual. O guardião do nosso histórico. Mas todo esse funcionamento analógico, tão ancorado em papel e anotação física, nos deixa com uma reflexão intrigante para quem está estudando para ser o futuro da profissão. Qual? À medida que a tecnologia acelera e as nossas definições de família, de presença e de identidade se tornam cada vez mais digitais, mais descentralizadas para as próximas décadas. A inteligência artificial, blockchain. Tudo isso. Será que a estrutura clássica e pesada dos grandes blocos de papel do livro A e do livro E será capaz de continuar traduzindo a imensa complexidade da experiência humana? É um grande desafio para o sistema, sem dúvida. Ou nós estamos caminhando, de forma inexorável, para uma era de identidade digital, onde o próprio conceito arquitetônico do que a gente chama de cartório vai precisar ser totalmente reinventado. Fica aí um ponto de interrogação profundo para quem analisa o futuro do direito. E um belo tema para debate, aliás. E, pessoal, contem pra gente nos comentários. Quais outros temas cabeludos de direito notarial e registral vocês gostariam de ver destrinchados nas próximas análises? Mandem sugestões, a gente adora um desafio técnico. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!